galerinha, aqui é a Mayra e hoje nós vamos falar sobre um tema muito abordado ultimamente no universo das séries, que é o Flashpoint. Roda a vinheta! Bom, galera, é o seguinte, se você acompanha a série Flash, o último episódio da série, aconteceu um fato muito perturbador aí para quem acompanha não só Flash, mas também Arrow, o DC Legends of Tomorrow, enfim, todo esse universo de séries aí da DC. Por quê? Porque no final do episódio, depois que o Barry derrotou o inimigo dele, derrotou o Zoom, ele se sentiu muito sozinho, né? Porque ele perdeu o pai dele, ele perdeu a mãe dele. Apesar dele ter todos os amigos dele, ter o Cisco, ter a Kate, ter a Iris, enfim, ter todos os amigos dele, ele mesmo assim se sentiu muito sozinho, né? Porque afinal ele perdeu toda a família dele. E daí ele tem uma conversa com a Iris no final do episódio. Ele fala que ele precisa meio que tirar um tempo pra ele, né? E nisso ele sai da cena e... particularmente eu pensava que nesse momento ele ia se isolar, ele ia, sei lá, para uma ilha, fazer um treinamento, enfim. Mas não, nesse momento ele atravessa a linha do tempo, né? Ele volta no tempo, na verdade, no momento em que a mãe dele morre. Então ele muda totalmente essa linha do tempo para evitar que o Zoom mate a mãe dele, tá? E foi assim que terminou o último episódio do Flash. E depois desse episódio todo mundo ficou se perguntando, e agora, o que vai acontecer? Né? Porque quando o Barry ele muda a linha do tempo, ele mexe na linha temporal, ele não atrapalha só a linha do tempo dele, ele atrapalha a linha do tempo de todas as outras pessoas, tá? Então, através disso, houve várias especulações do que iria acontecer, né? E depois de um tempo, né, depois que acabou essa temporada de Flash, várias pessoas foram especulando e inclusive a CW divulgou o nome do primeiro episódio. E o nome do primeiro episódio do Flash vai ser Flashpoint. Bom, pessoal, para quem não sabe, existe uma série de quadrinhos que foi lançada aí em 2011 e essa série de quadrinhos ela tem várias histórias, né, de vários personagens, do Batman, da Mulher Maravilha, do Aquaman, seguindo totalmente uma linha do tempo diferente, né? Já que a linha do tempo ela foi alterada pelo Barry. Então tem toda uma história, né? Tem várias HQs que foram lançadas em 2011 desse novo universo, dessa nova linha do tempo. E em 2013 foi lançada uma animação baseada nesses quadrinhos, baseada nessas HQs de 2011, tá? Então eu vou falar sobre a animação, porque eu assisti a animação. Infelizmente eu ainda não tive a oportunidade de ler os quadrinhos, tá? Então eu vou estar falando pra vocês do Flashpoint animação. Depois eu vou ver se eu consigo colocar o link para vocês aqui embaixo do vídeo, tá? Da animação, para quem tiver interesse de assistir depois. A animação é bem legal, gente. Ela tem mais ou menos 1h30 de duração, tá? Vale muito a pena assistir, porque é legal você ver assim um universo totalmente diferente, né, do que a gente está acostumado. Então eu vou falar para vocês um pouquinho desse novo universo. Bom, depois que o Barry ele muda a linha do tempo, né, que ele volta no passado e salva a mãe dele, ele acorda na casa dele e quando ele acorda, a mãe dele tá lá e mudou tudo, tá? Inclusive nesse dia que ele volta, que ele vê a mãe dele na casa dele, é o aniversário dela, tá? E ele fica todo feliz, né, ele abraça ela, fica emocionado por saber que a mãe dele tá viva. Porém, logo depois disso, ele percebe que ele não tem mais os poderes dele. Ele não tem mais o poder da aceleração, ele não é mais o Flash, tá? Ele continua trabalhando lá na delegacia, né, como perito forense, porém, ele não tem mais os poderes dele da aceleração. Isso perturba muito ele, né, porque ele queria sim muito ter a família dele de volta, ter a mãe, ter o pai de volta, mas ele queria continuar sendo Flash, né, porque ele é um super-herói, isso faz parte do que ele é. E daí, quando ele percebe isso, ele percebe que ele não tem mais o poder da aceleração, ele começa a
a ficar perturbado, ele quer achar um jeito de voltar, né, de recuperar os poderes dele. E é aí que ele tem a ideia de procurar o Batman, né, porque todo mundo sabe que o Batman, ele é muito inteligente, né, ele é uma das mentes mais brilhantes, né, então ele procura o Batman para tentar resgatar os poderes dele. Porém, quando ele encontra o Batman é totalmente diferente daquilo que ele está acostumado, né? Porque o Batman que nós conhecemos, o Bruce, ele persegue sim os inimigos, porém ele não mata ninguém. E esse Batman, ele vê que é um Batman bem mais violento, um Batman que está disposto a fazer qualquer coisa. E nisso ele percebe que esse Batman não é mais o Bruce, e sim o pai dele, o Thomas. Naquele incidente que aconteceu com um bandido, quem foi morto não foi o pai e a mãe dele, o Thomas e a Martha Wayne. No caso, quem foi morto foi o Bruce, ok? Então, inclusive mostra a cena na animação, né, do assalto, de como ocorreu, e mostra que quem foi morto foi o Bruce e não o pai e a mãe dele, ok? Uma coisa muito interessante é que depois que a gente vai assistindo a animação, a gente vai vendo que o Thomas Wayne virou o Batman, né? Porque ele queria meio que descontar essa raiva que ele tinha, né? De tudo que aconteceu. A mãe dele, a mãe do Bruce, ela não morreu no assassinato, ela ficou louca, tá? Vendo o filho dela morto ali na frente dela, ela enlouqueceu. E na animação tudo indica, não posso dar certeza pra vocês, porque eu não li os quadrinhos, mas na animação dá a entender que a mãe dele, a Martha Wayne, ela se transformou no Coringa desse universo, ok? Então é uma coisa assim bem interessante, né? Você perceber que o pai do Bruce virou o Batman e a mãe dele virou o Coringa, que são inimigos, ok? Bom, continuando. Então depois que o Flash encontra o Batman, ele fica impressionado, né? Porque ele tá bem diferente com o Batman que ele conhece. E daí ele pede ajuda dele para recuperar os poderes dele. Então o Batman a princípio fica meio assim, não quer muito ajudar ele, mas e daí, depois que o Flash fala para ele que ele conhecia o filho dele e que o filho dele era o Batman do mundo que ele vivia antes, né, de mudar essa linha temporal, ele se interessa em ajudar o Flash, ok? E daí eles tentam refazer tudo o que aconteceu com o Barry quando ele recebeu os poderes, né? Eles colocam uma cadeira do lado de fora da mansão Wayne e lá eles colocam vários produtos químicos e meio que colocam um para-raio, né, para atrair o choque até o Barry. Então eles fazem essa experiência, na primeira vez eles não conseguem, tá? O Barry só fica totalmente queimado e depois... pela segunda vez, apesar do Barry ter ficado todo queimado, né? Ele quase morreu da primeira vez, foi meio que um milagre dele não ter morrido, porém ele insistiu e tentou fazer de novo a experiência. E daí na segunda vez ele conseguiu, ele recuperou os poderes dele, os poderes da aceleração, tá? Bom, outra coisa importante de se falar é que nesse novo universo, o mundo ele tá totalmente devastado, tá? Porque existe uma guerra entre a Mulher Maravilha, a Diana, e o Aquaman, tá? Existe bem no começo, assim, da animação, mostra que a Diana e o Aquaman, eles tiveram uma relação, né? O Aquaman, ele tinha a esposa dele, né? Que morava com ele lá no fundo do oceano, lá no reino dele, e ela pega o marido dela, o Aquaman, traindo ela com a Diana. Então, a esposa do Aquaman, ela resolve meio que tirar satisfação com a Diana, as duas começam a brigar, e nessa briga a Diana acaba matando a mulher do Aquaman, ok? E depois disso, dessa morte dela, todo mundo começa a entrar em guerra. As Amazonas contra o povo lá do fundo do mar, o pessoal lá do Aquaman. Então eles estão em guerra, né? Tá tudo destruído, as cidades estão todas destruídas e todos os super-heróis que nós conhecemos, eles não tem alguns que nem viraram super-heróis, como o Lanterna Verde, o Hal Jordan. Ele não chega a se transformar em Lanterna Verde, ele é apenas um piloto de avião comum, tá? Ele não recebe lá o anel dele, ele não se transforma em Lanterna Verde. O Superman também, a história do Superman é totalmente modificada, porque ao invés
da nave dele cair lá em Smallville, cair lá na fazenda, né? Os dois fazendeiros encontrarem ele, a Marta, o esposo dela. A nave dele não cai lá em Smallville, né? Que é o interior, né? Ninguém ficou sabendo quando caiu a nave dele. E daí os pais adotivos dele cuidaram dele secretamente, sem contar pra ninguém, né, que ele caiu do céu e tinha poderes especiais. Ao invés de acontecer isso, a nave dele caiu no meio da cidade. E daí o governo dos Estados Unidos prenderam ele, né, começaram a fazer várias experiências nele, e ele é totalmente diferente daquilo que a gente vê. Pelo fato dele nunca ter sido exposto à luz do sol, né, que é o que faz ele ter os poderes dele, ele é todo raquítico, ele é todo magrinho, assim, sabe? Ele não desenvolveu os poderes dele. Então, o Batman, juntamente com o Flash, eles resolvem mudar essa situação, né? Porque o mundo tá em guerra, e se alguém não tomar uma atitude, vai acabar destruindo tudo e talvez até o extermínio da raça humana. Então, o Batman e o Flash, eles resolvem procurar o Cyborg. No caso, o Cyborg, ele trabalha para o governo dos Estados Unidos, tá? E eles resolvem se unir para tentar mudar essa situação. Então, o Cyborg ajuda eles resgatam o Superman que está lá dentro de uma base dos Estados Unidos. E daí, aos poucos, o Superman, conforme ele foi exposto à luz do sol, ele retoma os poderes dele, tá? Bom, então depois dessa parte que eles resgatam o Superman, né, dessa base dos Estados Unidos, o Superman, como ele ficou todo esse tempo preso, ele não sabe controlar os poderes dele. E nessa parte que eles escapam, vem vários soldados, né, para tentar impedir que eles levem o Superman embora. E daí o Superman, ele mata vários soldados inimigos com a visão de calor dele. E nisso que ele mata os inimigos, ele fica muito assustado, né? Porque ele nunca tinha matado ninguém antes, né? Ele nunca tinha usado os poderes dele. Então nisso ele pega e foge e se esconde, ok? E nesse mesmo ponto, quando eles resgatam o Super-Homem foge, em outro ponto da cidade tá a Lois Lane. Tá? A Lois Lane, que é a repórter, ela tá filmando tudo, né? Fazendo meio que uma cobertura da guerra. E nessa parte, as Amazonas, elas veem a Lois, né, filmando tudo, e elas começam a perseguir a Lois para tentar prender ela ou matar, ok? E daí nessa parte, quem aparece? O Zoom, né? Isso mesmo, o Zoom, ele não tinha aparecido até então, e nessa parte ele aparece, ele salva a Lois e ele acaba se deixando ser gravado, né? Por que ele deixou se ser gravado, né? Se ele sabia que depois o Flash poderia encontrar ele através dessa gravação. Porque ele queria realmente que o Flash visse que ele estava vivo e que ele estava nesse universo, ok? Bom, então depois disso, depois de ter resgatado o Superman fugiu, a Lois foi resgatada pelo Zoom, o Flash ficou sabendo que o Zoom estava nesse universo. Depois disso, depois que o Superman foge, eles acabam formando o Batman acaba formando uma equipe onde tem o Flash, o Superman, o Cyborg e o Shazam. E essa equipe ela vai meio que se unir para tentar acabar com essa guerra, né, entre Diana e o Aquaman. Bom, em contraponto, nós temos também o Hal Jordan, que é um piloto, né, ele trabalha para Forças Aéreas aí dos Estados Unidos, e ele vai tentar atingir um navio do Aquaman. E nesse navio do Aquaman, nós temos o Capitão Átomo, que ele está preso numa cela e ele vai ser usado como bomba atômica, né, para destruir o mundo inteiro. Então, o Hal Jordan, ele meio que faz uma missão suicida, ele tenta destruir esse navio do Aquaman, porém ele não consegue, tá? Ele é atingido e morto nessa missão. E nisso tá rolando toda a treta, tá rolando muita confusão, muita batalha, muito tiro, muita gente morrendo. E daí o Batman e toda a sua equipe tenta impedir essa guerra aí entre a Diana e o Aquaman, tá? Resumindo, gente, a equipe lá do Batman vai tentar separar a Diana, né, do Aquaman, para não deixar que os dois destruam tudo. E daí Diana mata o Shazam, o Aquaman acaba matando o Cyborg, tá? E daí, nisso, no meio de toda essa batalha, aparece o Zoom, tá? O Zoom, ele começa a lutar lá com o Barry. E o Barry, até então, ele estava pensando que toda essa guerra, tudo o que aconteceu, tinha sido o Zoom que tinha feito, tá? Porém, nessa parte, nessa luta entre o Barry e o Zoom fala pra ele que quem tinha feito tudo isso não era ele, não era o Zoom, foi o próprio Barry. Bom, então enquanto o Barry estava lutando com o Zoom, né, estava tendo essa discussão entre os dois,
a Mulher Maravilha, a Diana, ela encontra o Aquaman e ela mata ele. Tá? Só que antes do Aquaman morrer, nos seus últimos suspiros, ele aciona o botão para destruir o Capitão Átomo, né, para acionar a bomba atômica e destruir o planeta inteiro. Tá? Porém, nesse momento, o Barry cai em si e resolve voltar no tempo, né? Tudo que acontecesse tudo isso, né? De mudar totalmente essa linha temporal e acabar a mãe dele realmente morrendo, não podendo salvá-la. Só que enquanto o Zoom ele ainda tá vivo, o Barry ele não consegue voltar no tempo. Então o Batman ele acaba matando o Zoom, tá? Ele consegue destruir o Zoom, entrega uma carta pro Barry entregar pro Bruce, e daí o Flash consegue voltar no tempo, voltar pra realidade, né, antes dele voltar de novo no tempo e salvar a mãe dele, e daí tudo volta ao normal, né, o planeta Terra tá normal, ele tem os poderes dele, e ele acaba encontrando o Batman, o Bruce, entregando a carta do pai dele, explicando, né, tudo o que aconteceu quando ele voltou no tempo, e entrega a carta pro Bruce, e o Bruce fica muito emocionado e muito agradecido, ok? Bom, pessoal, foi meio que um resumo, tá? Bem simples, né, dessa animação do Flashpoint. Como eu já disse, eu vou deixar o link da animação aqui abaixo para vocês também poderem assistir. E quando eu assisti essa animação, eu fiquei pensando, será que eles vão adaptar isso para a série, tá? Porém, alguns dias atrás a CW lançou o trailer, né, da nova temporada do Flash, que vai sair em outubro. E, como eu disse, o primeiro episódio da série vai se chamar Flashpoint. Realmente o Barry vai ter voltado no tempo, a mãe dele vai estar viva, o pai dele vai estar vivo. Porém, essa volta dele no tempo não vai interferir as outras séries. Não vai interferir Arrow, não vai interferir Supergirl, não vai interferir nenhuma das outras séries. Só a série Flash mesmo. E nesse trailer nós podemos ver que a família do Barry tá vivo, o Cisco ele é um milionário, né? E várias coisas totalmente diferentes. Eu também vou deixar o trailer do Flash aqui abaixo para quem não viu também poder ver, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir o vídeo aqui abaixo, de comentar se você já assistiu essa animação Flashpoint, comentar abaixo o que vocês acharam, se vocês acham que vai ter alguma coisa a ver aí do Flashpoint com a série Flash, tá? Tem alguns comentários que falam que o Aquaman vai aparecer no Flash nessa nova temporada, então será que vai ter essa luta, essa guerra entre o Aquaman e a Diana na série? Então, comentem aqui embaixo o que vocês acham. Não esquece de olhar o nosso blog. Diariamente nós postamos várias notícias, né, sobre o universo da série, sobre filmes, jogos, etc. Também curte a nossa página lá no Facebook. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e falou!